Oi, meninos, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Que bagunça que ficou. Ixi, 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 ixi. Boa tarde, tá me ouvindo? Rodrigo? Ana Clara? Vocês estão me ouvindo? Sim? Ótimo. Tô. Tudo bem com vocês? Vocês viram lá? Eu acabei de postar no. Acabei de postar no grupo. Tá travando um pouquinho, vocês estão me ouvindo? Acabei de postar no grupo a correção da atividade de ciências. Tá? Deem uma olhada lá, façam a correção. Só me mostrem quem fez a atividade, porque semana passada a gente não teve essa aula, tivemos um imprevisto e nós não tivemos essa aula. Então, quem fez, mostra para mim. Júlio, verifica aí a questão de volume do seu aparelho. Vocês estão me ouvindo muito baixo? E agora? Melhorou? E agora? Melhorou, Júlio? Kathleen? Agora parou de travar para mim? É conexão de internet, Rodrigo. Vê a sua conexão. A minha estava travando, agora parou de travar. Vamos fazer o seguinte: sai todo mundo e depois todo mundo entra de novo. Eu também vou sair e vou entrar novamente. Pode ser? Vamos ver se melhora. Vou encerrar aqui e aí entra com o mesmo link, tá? Parou de... Não, acho que parou de travar. Parou de travar. Entrem novamente. Não, pô. Tá travando ainda? Oiê. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo bem ou ainda está travando? Tia, tá bem, só que tá dando umas travadinhas na sua imagem. Ah, não, mas o volume tá saindo bem? Sim. Melhorou, Júlio? Ah, sim. Júlio respondeu. Ok. Quem fez a tarefinha de ciências? Eu mandei a correção lá no grupo. Acabei de postar o vídeo da correção. Quem fez? Mostra pra mim anotar aqui. Tia, qual é a página? Era a página 49 a 51. Certo? Luiz, ativa sua câmera. Certo, Vitor, certo, João. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Tem alguém aí, o irmão assistindo a aula também?
Ok, Tipo, vou ali no banheiro e já volto. tá. Ana Clara, ok. Gabriel Aviles, fez a tarefa de ciências? Página 49 a 51? Ok, Heloísa. Conexão tá meio ruim, né, gente? Heloísa tá me dizendo aqui que não tá vendo nada, tá tudo preto. Então vamos lá. Não vou fazer a correção porque já mandei o vídeo sobre essa correção. Então vamos continuar com o conteúdo. Vou fazer com vocês meu compartilhamento de tela. E aí a gente vai dar continuidade com o conteúdo na página 52. Tá? Vamos lá na página 52, que eu vou só abrir aqui. João, você tá falando alguma coisa? Ou é só um sussurro? Não, é só um sussurro. Ah, tá. Então vamos lá. Kathleen, melhorou agora? Melhorou. Fez atividade de ciências? Fiz. Pode mostrar? Pode, pode. Aqui, ó, tia, fiz a Uhum. página. Essa e essa, 51. Isso, certinho. Mandei o vídeo lá da correção, tá? Assista lá para fazer a correção, tá bom? Não é longo não, é um vídeo pequeno, mas dá para vocês corrigirem tranquilamente, porque eu leio as perguntas e falo as respostas, tá? Então vamos lá na página 52, vamos continuar com o conteúdo. Vou fazer para vocês meu compartilhamento de tela. Pronto, vocês estão vendo? Então vamos lá. Então a gente estava falando de todos os biomas que tem no mundo todo. A gente viu que o Brasil só tem dois específicos, que é só do Brasil, que não se compara com os biomas do mundo, que é o Pantanal e o Cerrado, né? São dois biomas específicos do Brasil, tá bom? É isso? É isso. É isso mesmo? Então vamos lá. Floresta Amazônica. A floresta amazônica, né, ela é conhecida como Amazônia, então é o maior bioma brasileiro que existe, tá? Ela ocupa 49% do território do país, e aí ela abrange, né, os estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, de Rondônia, Roraima e parte dos estados do Maranhão, Tocantins e do Mato Grosso, tá bom? Também ela ocupa, né, outros países da América do Sul, como o Peru, o Equador, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Guiana e Suriname, tá? No entanto, a maior parte dela está no Brasil. A floresta amazônica, então, ela é cortada por muitos rios, né, que seguem caminhos tortuosos pela mata. Então, o principal rio da região é o rio Amazonas. Marque isso aí que eu estou mostrando para vocês, tá? No livro. Tia, licença. Eu mostrei a tarefa, você viu? Não vi, mostra de novo. Tava esperando você entrar, você entrou, nem percebi. Ok. Vou virar. Tava concentrado aqui. Ok. Estava concentrado aqui que nem vi, Heloísa, desculpe. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, olha só. A floresta amazônica é cortada por vários rios, que era o que a gente estava falando, né? O principal deles é o Amazonas, que nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru,
e ele deságua no Oceano Atlântico e ele é considerado o maior rio, né, em volume de água do mundo inteiro. Olha que característica importante. Estima-se então que 20% da água doce disponível no planeta, gente, esteja na floresta amazônica, tá? 20%. Então, o clima é quente e úmido, com chuvas durante todo o ano. Essas características e a disponibilidade abundante de água é o que proporciona a existência de exuberante fauna e flora, tá? Ou seja, plantas e animais na região. Então, ó, para vocês terem uma ideia, aqui tudo de verde é a floresta amazônica, ó, tá? Continuando então, né? Ela apresenta uma vegetação bem diversificada, justamente por causa do seu tipo de clima, o tipo de bioma que tem. Então, existem árvores de diferentes tamanhos no bioma da floresta amazônica, e algumas são muito altas, outras já são mais baixas, além de plantas epífitas, tá? Epífitas quer dizer que são plantas que o organismo delas se fixam em outro ser vivo. É uma característica, tá bom? E aí a gente pode citar as orquídeas, tá? Como exemplo disso. E aí, ó, e aquáticas também. Então, já foram catalogados, pra vocês terem uma ideia, olha isso aqui: 1,5 milhões de espécies de vegetais na floresta amazônica. Inclusive, ela é a floresta de maior pesquisa que se tem no mundo, tá? Grande parte dessas árvores, né, da floresta tem folhas grandes e perenes, que é aquelas que permanecem na árvore por todas as estações. Elas não caem, tá bom? No outono. O que resulta então em um constante sombreamento no solo e com isso proporciona o desenvolvimento das plantas rasteiras. Com isso, o desenvolvimento das plantas rasteiras não é bem favorecido. Então, as plantas desse bioma, pode citar aí, que são os grandes, né? Açaí, sumalma, a pitaiga, a castanheira do Pará, a seringueira, Vitória Régia, Arapati e outras aí de nomes grandes. Que eu conheço mesmo só o açaí. Gente, então, ó, a floresta amazônica nada mais é que uma floresta tropical, tá? Cortada por muitos rios e tem uma enorme diversidade de plantas e de animais, que é a fauna e flora. É o que vocês têm que gravar aí. Aí tem uma imagem de uma seringueira, né? Vocês sabem para que utiliza o material da seringueira? O que fabrica com o material da seringueira? Borracha, Borracha, cola. cola, isso mesmo. Uma seringueira, ela pode medir até 30 metros de altura, viu? Então, é imensa. Então, o solo da floresta amazônica é pouco fértil, né? Porque ele apresenta poucos nutrientes. Mas a matéria orgânica que provém das folhas e os galhos caídos, né? E também dos animais mortos e também de restos de outros seres vivos, é o que fornece nutriente necessário para o crescimento de todas as árvores que tem lá. Então, certas áreas da floresta amazônica são sempre alagadas, tá? Na época das chuvas, então os rios eles enchem muito nesses locais. E nesses locais é onde tem umas matas específicas, como a mata da várzea, que ficam outras áreas que também ficam alagadas o ano todo. E aí tem uma vegetação adaptada para crescer nesses locais, como por exemplo a mata do Iguapó. Então a mata da várzea e a mata do Iguapó são matas que ficam alagadas praticamente boa parte do ano por causa das chuvas. Então a fauna, né, na floresta amazônica tem ainda ainda, né, tem quantidade não calculada dessas espécies de animais. Não conseguiram catalogar todos os animais que se tem lá, tá? Por ser muito grande a variedade. Então, a biodiversidade lá é enorme, porém só a única coisa que eles sabem é isso aqui, ó, que o bioma
que eu quero que vocês marquem, ó. Depois começa ali depois do ponto. Porém, sabe-se que nesse bioma existem milhões de insetos, aracnídeos, anfíbios raros e endêmicos, tá bom? E aí, gente, endêmicos é nada mais do que isso aqui, ó. Apenas em determinada região geográfica, ou seja, específicos da Amazônia, tá? Não existe em outro lugar. Então, a floresta amazônica, ela vai apresentar essa grande variedade de aves, incluindo a ápia, o galo da serra, espécies de araras, papagaios e entre tantas outras que se tem, tá? Como citado anteriormente, não conseguiram catalogar, ou seja, detalhar e classificar todas as espécies de animais que se tem por lá. Então, muitos tipos de serpentes habitam, né, as árvores, os rios, o chão, como por exemplo a jiboia, a sucuri. E aí a gente tem aí os mamíferos que podem ser citados como os macacos, a preguiça, o peixe-boi, a onça-pintada, a anta. Então, os rios amazônicos, eles são amplamente, né, povoados pelos peixes também e os crustáceos. Aqui tem uma imagem de alguns animais específicos de lá, tá? Então, ó, o boto cor-de-rosa, né? É o mamífero das águas do rio Amazônica, que ele lembra o golfinho. O irapuru verdadeiro, tá aqui a imagem dele, tá? O sapo, né? Garimpeiro, que é esse sapo coloridinho aqui. Perguntas? Não? Vocês estão fazendo as marcações que eu estou pedindo? Conservação da floresta amazônica. Pergunto para vocês, de que forma a floresta amazônica ela pode ser conservada? E se ela não está sendo conservada, por quais motivos? E aí, sétimo ano? Para ver se vocês acordam um pouquinho, que eu sei que essa aula de 1h30, próximo do almoço, dá um sono, né? Dá um sono, vontade de dormir. Tem dia que até a tia tá nessa situação. Um sono, num cansaço, vontade de dormir, mas não posso. Respondam para mim. Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? Fiz duas perguntas. Primeiro eu perguntei qual é o que pode ser feito para conservar a floresta amazônica e quais são as ações que têm causado a falta de conservação dela. Ô tia, eu acho que é o desmatamento, né? Eu acho que poderia, tipo, eles cortar, mas depois plantar outra no lugar para repor. Isso mesmo. Então, o principal problema que se tem na floresta amazônica é o desmatamento. Para quê, tia? Para que ela está sendo desmatada? Por atividades agrícolas, tá? E atividades agropecuárias. Infelizmente, tem atingido bastante essa região. Principalmente ali pro lado de... Achei que minha garrafa ia cair. Pro lado de Roraima, Pará, principalmente nessa parte, tá? Então, o livro de vocês vai trazer nesse tópico como isso tem acontecido ao longo de décadas, porque não é um problema atual, é um problema que acontece já há muitos anos. Então, há muitas décadas o livro de vocês começam assim, imensas, né? Áreas imensas da floresta amazônica vêm sendo desmatadas para o estabelecimento de centros urbanos, a retirada da madeira, a exploração do mineral, plantio, a criação do gado, entre outros motivos, tá? Como eu disse para vocês, né, ações agropecuárias, né, e agrícolas, além da exploração mineral que eu não citei e além da exploração da madeira, tá? Antigamente se dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo. Olha só essa classificação. Hoje sabe-se que essa expressão não é adequada, uma vez que a maior parte do gás oxigênio atmosférico é liberado por micro-organismos
fotossintetizantes marinhos, o fitoplâncton. No entanto, esse bioma tem papel fundamental para a estabilidade climática do planeta. Olha para vocês verem, algo tão importante, considerado o pulmão do mundo por ser uma floresta muito grande, bastante abrangente, o desmatamento tem causado esse prejuízo, não só dentro da própria floresta, na questão da flora da floresta, mas sim que atinge tanto a fauna, os animais que ali estão, como nós também, tá? Então, no entanto, é o que a gente vai falar agora, que ele traz, que é a concentração do gás carbônico na atmosfera, né? Ela vai intensificar o efeito estufa. E o que isso acontece? O que isso causa? O que isso vai causar, né? Ela vai causar a aceleração dos fenômenos de aquecimento global. Então, quando eu tenho um excesso de gás carbônico localizado na atmosfera, eu vou fazer com que as temperaturas fiquem mais elevadas, tá? Então, as florestas tropicais mundiais, elas recolhem essa grande quantidade de gás carbônico, né? E assim ajuda a estabilizar o clima no mundo todo. Como a floresta amazônica, que é a maior de todo o planeta, ela tem esse papel muito importante nesse processo de estabilizar o mundo inteiro, tá bom? Aqui nós temos uma imagem, né, do desmatamento da floresta amazônica, tá vendo a diferença? Essas partes mais verdinhas são onde tem ainda muitas árvores, essa parte toda aqui, ó, são áreas desmatadas, tá? Então, gente, que isso é importante, né? Isso aí é importante a gente ver, porque isso aí vai causar desequilíbrio no clima, não só aqui no Brasil, mas mundial também, né? Um desequilíbrio da própria preservação da floresta, que é fundamental preservar. Então, se a floresta ela é derrubada ou ela é queimada, grande quantidade de gás carbônico vai ser liberado na atmosfera, né? E esse é justamente o motivo que coloca todo o Brasil em evidência, né, entre os maiores poluidores do mundo, pela presença das suas indústrias, pelo uso maior de automóveis e pelo desmatamento, tá? E outra coisa que eu quero que vocês marquem é que essa parte aqui, que a floresta amazônica, ela libera grande quantidade de umidade para a atmosfera, ela é responsável pela ocorrência da boa parte das chuvas que caem nas regiões distantes dela, ela influencia até o sul do continente americano, né? Sem ela, então, todo o Brasil teria um clima semiárido, ou seja, com temperaturas muito elevadas e poucas chuvas, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? E aí, ó, o Pantanal. Vai dar tempo da gente falar pelo menos do Pantanal, que a hora não passa, a hora voa. O Pantanal é específico de qual região do Brasil, o sétimo ano? Centro-Oeste. Centro-Oeste, né? Isso mesmo, está lá na região Centro-Oeste. Então ele é cortado, né? Olha só aqui, ó. Ele é cortado, né? Por uma grande quantidade de rios também, todos pertencentes à bacia do Rio Paraguai, tá? É um bioma que se estende por parte da Bolívia e do Paraguai, onde ele tem o nome de Chaco. E no Brasil, ele tem 2% do território brasileiro nas áreas do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá bom? E aí, gente, por essa razão é chamado Pantanal de Pantanal Mato-Grossense. Marca isso aí, é importante. Deixa eu ver se eu consigo destacar. Destaquei até o que não precisava. É isso. Então, o clima do Pantanal, ele é muito quente no verão, mas com muita chuva. Então, as temperaturas, elas são amenas no inverno, tá? Tem uma umidade constante a região. Na época das chuvas, como nos meses de novembro e dezembro, é seguida pela cheia, né, de janeiro a março. Então, o Rio do Paraguai e as áreas das baixas transborda, tá? Então, por esse motivo, o Pantanal é conhecido também como a maior planície de inundação contínua no mundo.
Então, as áreas mais altas, é, é, elas acabam, né, se tornando verdadeiras ilhas que são cobertas por vegetação, tá? E no mês de junho, abril a junho, ele tem aí as águas escoadas, né? Lentamente, aí elas vão formar aí rios temporários, que a gente chama então de vazante. No mês de julho até o mês de outubro, onde ficam os cursos da água de grandes rios e seus afluentes. Aqui a gente tem uma imagem do Pantanal, tá vendo? O Pantanal na cidade de Poconé, no Mato Grosso, né? E nos dois momentos, aqui ó, a época de cheia e aqui no período vazante. Então, bem interessante, né? A região do Pantanal também tem uma vegetação de transição, né? Entre a floresta tropical e que é a floresta amazônica, e a savana, que é o cerrado, tá? Então, o, o modo. Não, gente, eu falei para vocês que o Brasil tem dois específicos. Era o Pantanal e, se eu não estiver enganada, era Pampa, coisa assim. Então, aqui, ó, o modo em que há um padrão, né, diferente da vegetação nesse local, por causa desse tipo de bioma. O solo é bem arenoso, tá? E devido à altitude também. As regiões mais baixas existem aquelas plantas gramíneas, que são os de arbustos bem pequenos, de pequeno porte, tá? E já na cheia vai destacar as plantas aquáticas, que é aquelas que ficam submersas ou até mesmo flutuantes que a gente vê por cima do rio. Aqui a gente tem uma imagem, ó, do polimorfa, que é o cambará, que é um tipo de árvore presente no Pantanal, tá? É só específico de lá. Pode medir até 7 metros de altura. Continuando na página 56, nós vamos ter aí ó, a parte vazante que começa, né? E chega então o período de seca. Então vai ter aí uma vegetação herbácea, né? Devido aos nutrientes que foram deixados ali durante o período da cheia. E também as plantas que são encontradas na região, como a aroeira, piúva, angico, genipapeiro, o agazeiro, tá? Ingazeiro e a imbaúba, tá bom? Aqui tem uma imagem dos animais, aqui tem a imagem do tipo de plantas que eu falei para vocês, tá bom? Perguntas? Vamos falar um pouquinho então dos animais? Como que são os animais no Pantanal, né? A fauna também é muito rica, então tem algumas espécies correndo risco até de extinção. Então eles vão apresentar aí ó, uma população nesse bioma grande, tá? Como a onça pintada, o lobo-guará, o tamanduá, o cervo, são tudo animais específicos desse tipo de bioma. Então, o bioma de lá ele vai apresentar muita quantidade de répteis, tá? Então, como o jacaré do Pantanal, o jacaré de papo amarelo, o lagarto, a víbora do Pantanal, a serpente sururucucu do Pantanal também, a tartaruga do Pantanal. E assim, gente, tem bastante abrangência dos peixes também, específico para esse tipo de bioma. Eles vão participar dessas cadeias alimentares do Pantanal, tá? Os peixes mais conhecidos da região é a piranha, o dourado, o jaú, o pacu, a piracanjuba e o pintado. São tudo peixes que eu acho que vocês conhecem, eu já vi algum. Algum desses peixes vocês já viram? Pelo menos o pintado é muito comum, né? Todos, né? Piranha, então. Então, gente, né? Pode-se dizer aí, ó, que se destaca, para a gente só encerrar essa parte, se destaca aí uma grande quantidade de aves, cerca de 460 espécies descritas, né? Entre como a garça branca, o biguá, o colhereiro e o mutum, tá? Tchuyuyu também, tá
tá bom? Então, a conservação do Pantanal, nós não vamos conseguir ver tudo. E aqui tem uma imagem, igual aquela de história, que vai mostrar um pouquinho sobre o Pantanal. Eu cliquei nela, vamos ver se ela abre. Primeiro ela dá erro, depois ela abre. Só um pouquinho aqui, que vai mostrar bem específico. Vocês verem, tanto que tem coisa interessante lá. Tá abrindo. Aí, ó. Que legal, ó. Biomas brasileiros. Vamos dar uma olhadinha nesse tempinho que a gente tem, tá? Ó, aqui a gente tem os ecossistemas brasileiros. Vocês estão vendo na tela aí, bonitinha? Tá vendo? Então, o ecossistema a gente viu que é devido à sua vasta, seu vasto tamanho, né, territorialidade que o Brasil tem. Então, no Brasil a gente tem os biomas Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, certo? E aí, o que a gente tem mais? Espera aí, só um pouquinho. E aqui, gente, essa definição do que é ecossistema, nós já vimos, né? Biomas terrestres, tá tudo aí. Então, a gente tem aí, ó, biomas terrestres são os biomas de regiões que agrupam os ecossistemas próximos, né? Que compartilham características de clima, solo e relevo, tá? Mais um conjunto de flora e fauna. E os ecossistemas, as interações dos seres vivos, né? São os fatores bióticos, fatores abióticos, como temperatura, incidência de luminosidade, tipo de solo, disponibilidade de água, tudo são exemplos, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a gente vai falar da floresta amazônica, característica geral. Aqui, basta clicar aqui, ó, peraí. Aqui. Então, o clima, ele é quente e úmido, com chuvas durante todo o ano, solo pouco fértil, mas a decomposição da matéria orgânica, né, são as partes é a parte mais importante para crescimento da vegetação, tá bom? Desenvolvimento dela. A flora rica, né, em biodiversidade, tem 3 principais tipos de vegetação, que é as matas de terra firme, com espécies de grande porte, tá? E a gente tem a várzea, as matas de igapó também. Fauna, os animais. Nós temos aí, estima-se muitas espécies, né, que nem são conhecidas por nomes científicos, mas abriga muitas espécies como macaco, peixe-boi, boto cor-de-rosa, e tem uma imagem de um boto cor-de-rosa, onças, diversas aves, como araras, papagaios, tucanos, tá? Répteis, peixes, insetos e anfíbios raros e endêmicos também, tá bom? A conservação, né? É um dos biomas mais impactados pela ação do homem, como as queimadas, o desmatamento, a exploração, foi tudo que a gente viu, né? Dúvidas, perguntas? Não? Então a gente fica por aqui, semana que vem a gente continua, porque nossa aula praticamente acabou, né? Depois a gente falar então, continuar. Peraí, que eu cliquei no negócio sem querer. Isso. Interromper compartilhamento. Dúvidas? Perguntas? Não? Não? Certeza? O que aconteceu com o restante, hein? Rodrigo saiu, não voltou mais? Gabriel e Avila estavam no início, sumiu agora? Então tá. Queridos, tenham uma boa tarde então. Qualquer coisa é só me perguntarem. Não esqueçam de assistir o videozinho lá da atividade, tá? Da correção da atividade, tá bom?
Tchauzinho. Amanhã nós temos geografia e apresentação do trabalho. Catherine, não esquece de me enviar os slides, porque senão não tem como compartilhar, tá? Beijo, tchau.